Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Mais uma transmissão ao vivo para você, mais uma live poderosa ao teu coração. Então, gente, vai chegando, dando seu like, compartilhando. Sejam bem-vindos, meus amados. Gente, a palavra hoje está incrível. Alguns avisos rápidos para a gente começar, gente. Olha só, primeiramente, eu queria te convidar a você fazer parte do nosso Instagram. Então, gente, a nossa irmã que está aqui, a Amanda de Paula, e a irmã dela, a Vanessa, estão fazendo novas publicações, dando uma cara nova para o nosso Instagram. Estão fazendo isso com muito amor e carinho. Sou muito grato a Deus por elas. E, gente, já vou começar a fazer live lá. Então, você tem que ter lá, você tem que estar me seguindo no Insta, tá bom, gente? Então, como você se inscreve no Insta, você aqui na descrição da live você vai verificar, você vai encontrar um link de todas as minhas redes sociais. Você vai para o nosso site, omundoprecisa-mais-de-Deus.com.br, e lá você vai para as várias redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram. Então, gente, faça parte do grupo do Telegram, do WhatsApp, gente, faça parte do nosso grupo do WhatsApp também. Tá tudo aqui, gente, tudo na descrição da live. E agora nós também temos Spotify, que também a Amanda e a Vanessa estão ajudando a gente. Que, cara, muito legal o Spotify tá ficando. Lá todas as séries estão sendo colocadas lá. Para quem não conhece o Spotify, é só áudio, gente. Então você coloca um fonezinho e fica ouvindo mensagem o tempo todo. Já tem lá várias séries que a Amanda tá alimentando o Spotify lá, que vai te ajudar, tá bom, gente? Muito obrigado a vocês, as irmãs Vanessa e Amanda, por esse trabalho voluntário. Estão me ajudando demais e estão ajudando muitas vidas. Isso é o mais importante, né, gente? Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vivemos dias muito preciosos. Gente, a realidade e a convicção de que Jesus não é religioso, gente, é incrível. Gente, Jesus, ele não quer barganhar comigo, ele não quer barganhar com você. Ele não quer, gente, dar com uma mão e pegar com a outra, gente. Jesus não é assim. Ele também não quer que nós façamos isso com ele. Gente, isso ficou claro quando o apóstolo Paulo, ele disse lá na carta lá para os Gálatas, ele disse assim: vocês começaram pelo Espírito, agora estão querendo fazer pelas obras da carne, Gálatas. Não, Gálatas, o mesmo Espírito que começou é o mesmo Espírito que termina. Paulo falou isso para os Gálatas. E hoje nós vivemos um presente que foi dado por Deus, gente. O papai nos presenteou com a sua graça, com a sua vida. Nós temos provisão para amar a todos, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos hoje sob uma nova aliança. Gente, algumas pessoas às vezes me procuram pedindo aconselhamento. Aí fala assim: Vinícius, minha situação é essa. Aí eu falo: você assistiu as lives da série Está Consumado? Não, então assista. Gente, tá tudo ali, gente.
série Está Consumado, a série Grão de Mostarda, tem essa série Jesus é o Cara, fora os vídeos do canal. Então, meu irmão, minha irmã, eu não tenho como fazer aconselhamento pessoal, gente. Se eu for fazer isso, eu só vou fazer isso na minha vida. Então me perdoe, às vezes eu não posso, gente. Eu não posso ficar dando aconselhamento, porque eu entrego tudo nos vídeos para que as pessoas tenham mudança de vida. Aí a pessoa vai lá, aí eu entrego os vídeos para ela. 2 dias depois a pessoa me procura de novo. Vinícius, minha vida tá assim, tá assim. Aí eu pergunto, você assistiu a série Está Consumado, que eu mandei o link para você? Não. Eu falei, não posso te ajudar. Gente, eu não posso. Gente, está tudo aí. As pessoas têm que ter ao menos o trabalho de assistir a série. Assistir as séries, gente. Já me perguntaram para eu explicar o que é a Nova Aliança. Eu falei, gente, foram 26 lives para eu explicar o que é a Nova Aliança. Como é que eu vou gravar um áudio de 2, 3 minutos para te explicar o que é a Nova Aliança? Gente, a pessoa tem que fazer algo. A pessoa tem que ir lá, assistir as lives, ler os PDFs, estudar os PDFs. Gente, quem aqui, que está aqui comigo, que fez tudo o que foi falado nas lives Está Consumado, que seguiu os passos, que estudou os PDFs, que leu a palavra paralelamente, fez tudo que está lá, fez Soaking com Jesus, fez como confessar a palavra. Gente, tudo que foi ensinado lá, as pessoas terminaram essa série totalmente já diferentes, pelo menos a mentalidade, gente. Então, a pessoa tem que fazer por onde, gente, mudar. E, gente, aqui Paulo estava puxando a orelha de Gálatas, porque nós temos tudo para amar a todos. Mas ele falou, Gálatas, o espírito que começou é o mesmo espírito que termina. Gente, essa concepção que você tem que ter na sua vida, que Jesus não é religioso, ela pode mudar a sua vida radicalmente para sempre. E hoje eu vou falar muito sobre Paulo, sobre Pedro e sobre Jesus. Então, gente, presta atenção, que eu acho que hoje muitas coisas vão ser esclarecidas na tua mente. E vamos começar com Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículos 1 e 2. Olha só como Paulo começa a carta de Gálatas. Ele fala assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Gente, antes de eu começar a ministrar essa palavra, que eu sei que vai ser algo muito profundo hoje, gente. Então peça ao Espírito Santo para abrir o teu coração, para você ter o entendimento do que eu vou falar. Eu queria orar com você logo no início agora, para que você tenha entendimento dessa palavra. Então vamos orar. Fecha teus olhos aonde você está. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado mais uma vez, Espírito Santo, porque nesta noite certamente o Senhor vai nos ensinar mais sobre Jesus. Jesus vai ser visto mais por cada um de nós. Pessoas aqui serão libertas, pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, e que a verdade seja revelada aos corações, Espírito Santo. Nós somos amados, nós somos justos, nós somos abençoados e nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Obrigado, Espírito Santo, porque toda vez que se expõe Jesus, nós saímos com mais consciência da nossa herança e daquilo que nós somos verdadeiramente. E nós somos como Ele é, temos o que Ele tem, sempre por causa do que Ele fez. Tudo tem a ver com Jesus. Espírito Santo, obrigado. Nos ensine todos os dias que Jesus é suficiente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meu irmão e irmã. Meu irmão, minha irmã, olha só, o livro de Gálatas é um dos livros mais punk da Bíblia, gente. É um dos livros mais incríveis da Bíblia.
Eu amo a carta aos Gálatas. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo pudesse ver hoje como está a situação atual, não só da igreja aqui no Brasil, meu irmão, minha irmã, mas da igreja ao redor do mundo, eu creio que Paulo chegaria com um discurso muito parecido, se não o mesmo discurso que ele chegou para as igrejas de Gálatas, para a igreja de Gálatas. Gente, o apóstolo Paulo, presta atenção, em todas as cartas para as igrejas que ele fazia, ou quando ele vai escrever para pessoas como Timóteo, Tito, você percebe que Paulo sempre começa cumprimentando os irmãos. Ele sempre dizia mais ou menos assim: que a graça de Deus, que a paz de Deus, que o amor de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e tal. É mais ou menos assim que ele começa as cartas. Ele ainda falava aos santos da igreja, por exemplo, de Coríntios. Gente, ele tinha esse cumprimento com todo mundo. Ele fazia todas as vezes, exceto no livro de Gálatas. Na carta aos Gálatas, Paulo começa como nós acabamos de ler lá no início da live, em Gálatas 1, 1 e 2. Gente, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo enviado por Deus, não da parte de homens, mas enviado através e por meio de Jesus Cristo. O discurso mudou. Mas tá, Vinícius, e por que isso é tão importante? Meu irmão, minha irmã, vale muito a pena focarmos neste verso. Gente, vamos focar nesse verso, nesses dois primeiros versos de Gálatas 1, versículo 1 e 2, nos próximos minutos, porque o que Paulo está fazendo aqui, gente, ele não está acostumado a fazer em outras ocasiões, nem em outras cartas que ele escreveu. Mas em Gálatas ele começa se afirmando, ele vai se reafirmar como o apóstolo, e que não foi enviado da parte de homens. É um cumprimento diferente. Isso, irmão e irmã, é muito precioso, porque existia, gente, todo um concílio na igreja na época. A igreja, ela já existia há alguns anos, e na verdade Pedro, Tiago e João já eram os líderes da igreja. E na verdade, enquanto Pedro, Tiago e João eram líderes da igreja, o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Tá entendendo, gente? Você vai entender o contexto. É loucura. Gente, pensa que loucura isso aqui. Pedro, Tiago e João liderando a igreja em Jerusalém. E a igreja começa a crescer. A igreja começa a tomar uma proporção. E Paulo, nessa época, era só alguém que matava crente, gente. Ele era zeloso com o judaísmo. Gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa história de Paulo mais para frente da live. Aí de repente, gente, esse Paulo chega dizendo que teve um encontro com Jesus e ele começa a pregar o evangelho. Agora presta atenção. Gente, parece heresia, mas só parece, não é. Pedro, Tiago e João, eles não entendiam o que o apóstolo Paulo começou a dizer, gente. De repente, um cara que antes perseguia a igreja começou a pregar que a salvação é pela graça mediante a fé somente. De repente chega um cara, começa a pregar uma coisa que o próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta. É o seguinte, gente, olha o que Pedro fala em 1 Pedro 3,16. Olha só, gente, ele escreve, aqui Pedro está falando de Paulo, olha só. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender. Pedro falando que as epístolas de Paulo eram difíceis de ser entendidas, gente. Olha que loucura. Aí olha só, gente, olha só, presta atenção. Se você analisar Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e lá onde fala da primeira pregação de Pedro, gente, onde as pessoas falam: uau, a primeira pregação de Pedro converteu 3.000 almas. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Mas eu peço que você analise o discurso de Pedro naquela ocasião. Sabe o que você vai perceber
naquele discurso de Pedro que converteu 3.000 almas, da primeira palavra até a última palavra de Pedro, falando de Pedro, até o último discurso de Pedro, foi um discurso de medo e condenação, gente. Se você ler Atos 3, eu peço que você leia, o apóstolo Pedro, ele olha para os judeus e fala assim: vocês mataram Jesus. Então Pedro começa a pregação dando chibatada em todo mundo, gente, e dizendo: vocês mataram o autor da vida e vocês precisam se arrepender. Irmão, uma mensagem completamente fundamentada na condenação e no medo foi o discurso de Pedro. Gente, o apóstolo Pedro, ainda em Atos 3, quando ele termina de pregar, sabe o que ele diz, gente? E aqui vem a questão que você tem que ficar ligado. Ele fala assim: vocês precisam fazer duas coisas: se arrepender e se batizar. Então o pecado de vocês será perdoado. É isso que Pedro fala. Olha só, vocês têm que se arrepender e se batizar. Então o pecado de vocês será perdoado. Ou seja, o pecado só será perdoado se você se arrepender e se batizar. Ah, meu irmão, minha irmã, você vai ficar doido. Agora eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, isso faz algum sentido na nova aliança? Visto que todos os nossos pecados já foram perdoados através da obra consumada da cruz, faz algum sentido esse discurso de Pedro? Agora, gente, uma pergunta para você guardar aí. Guarda aí com você isso agora. Você que está me ouvindo agora, é batizado nas águas? Não precisa botar no chat. Eu sei que aqui tem muita gente que não é batizado nas águas. Eu sei que muitas pessoas não foram batizadas aqui. Então, gente, fica com isso na tua cabeça. Pedro está falando aqui que você que não é batizado, de acordo com Atos 3, que se você não se batizar, você não será perdoado. E aí? Aqui que está a questão, meu irmão, meu irmão. O grande problema de muitas igrejas é esse. Eles não leem, não interpretam a palavra de Deus com o óculos da nova aliança e pegam versículos isolados. Aí falam para você: você não pode se batizar. E se você não... E aí colocam obstáculos no batismo. Fala assim: você fuma? Então você não pode ser batizado. Ah, então se você não é batizado, você não é perdoado. Você fica desesperado. Você é juntado com o seu marido, você não pode ser batizado. Não é isso que as igrejas falam? E aí por aí vai, gente. O terrorismo começa. As pessoas falam: você pode não ser batizado, você não pode ser batizado. Gente, uma irmã me mandou esses dias: o meu pastor não quis batizar porque eu fumo. E aí, gente, eles pegam esse versículo de Atos 3 e falam: se você não for batizado, você não será perdoado. Já não falaram isso para um de vocês, gente? Duvido que não. E, gente, vamos lá, agora você vai pular. Oh, glória! A gente precisa entender que o apóstolo Pedro, gente, era um homem. E ele vai adquirindo conhecimento e vai progredindo na fé. Gente, aí chegamos em Atos 10. Gente, depois que você leu Atos 3, depois que você lê Atos 10. Gente, a Bíblia diz que Pedro, olha só que incrível isso aqui, que Pedro ele teve fome. E enquanto eles preparavam uma comida para Pedro, ele subiu no sótão da casa que ele estava, e a Bíblia diz que ele entra em êxtase. E quando ele entra em êxtase, gente, ele tem uma visão. Gente, sabe qual que era a visão de Pedro? Ele vê um lençol caindo, como se viesse um lençol dos 4 cantos do mundo caindo. E, gente, em cima do lençol estava cheio de animais. Só para contextualizar, gente, judeu não come animal assim, gente. Judeu não põe sangue na boca, porque não pode, é uma tradição deles. Paulo era judeu. Pedro, gente, perdoa. Pedro é judeu. Aí o que aconteceu, gente? Nessa visão de Pedro, Deus faz esse lençol cair com os animais lá e diz assim para Pedro: Pedro,
mata e come. Aí Pedro fala, não. Gente, você já imaginou Deus chegar e falar assim, Pedro, trouxe isso aqui para você comer. E aí você responde assim, como Pedro respondeu, eu não como, não vou comer, porque não como desde que eu nasci. Nunca me sujei com isso e não vou me sujar agora. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é como se Pedro tivesse pregado para Deus, gente. Ele pregou para Deus. É como se Pedro tivesse falando assim, Deus, você quer se converter ao judaísmo? Não parece, gente? Deus fala, mata e come. Não, não vou comer, porque eu sou judeu, não posso comer. Agora, gente, muitas pessoas, é como se Pedro estivesse pregando o judaísmo para Deus. Mas, gente, vamos falar uma coisa aqui. Quem sou eu, quem é você, quem somos nós para falar de Pedro? Gente, quantos de nós queríamos que Deus virasse evangélico? Não é? Quantos de nós queria que Deus fosse católico? Ou pertencesse àquela denominação XYZ? Não é assim, gente? Por exemplo, gente, eu não sei se você já ouviu isso, gente, mas eu já ouvi. Então eu vou quebrar essa mentira agora na tua vida. As pessoas falam assim, você tem que pregar o evangelho de Jesus. Você tem que pregar o evangelho. Aí você diz assim, mas por quê? Aí fala, é porque Deus colocou um monte de cadeira lá no céu e está tudo vazia. E sabe por que está vazia? Porque você não faz a sua parte. E se você não fizer a tua parte, essas cadeiras vão continuar vazias no céu. Gente, você não ouviu um discurso parecido com esse já? Gente, eu pergunto, você já foi condenado assim? Já foi apontado assim? Já foi cobrado assim? Falam assim, gente, tem discurso assim, nessa cidade tem 200 mil habitantes e apenas 2 mil evangélicos. Gente, então quer dizer que as cadeiras do céu são apenas para os evangélicos? Então Deus vai salvar somente evangélico? Tá entendendo, gente? A hipocrisia. Tem pessoas que dizem que o céu está mais povoado que o inferno. Gente, então a conta aqui não está fechando, porque tem gente mais fora da igreja aqui dentro. Ah, Vinícius, entendi. Então, gente, o que salva é se tornar o quê? Religioso? É isso? Gente, é essa mentalidade. É essa mentalidade que a gente ouve por aí. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus não é religioso. E detalhe, não que ele não é religioso. Gente, ele é anti-religião, gente. Completamente anti-religião. Continuando a história lá de Atos 10. Gente, Atos 3 nós falamos, agora vamos voltar para Atos 10 de novo. Deus fala para Pedro assim, Pedro, mata e come. Aí fala a segunda vez, Pedro, mata e come. Pedro diz, não. A terceira vez, Deus falou 3 vezes com ele, gente, imagina. Pedro, mata e come. E ele fala não. 3 vezes Deus falou para ele matar e comer. Ele disse não, nunca comi e nunca vou comer, e ponto. E aí, gente, isso aqui é demais, vocês vão ficar doidos. E aí, de repente, gente, a Bíblia diz que a visão acaba, aquele êxtase de Pedro, e chegam gentios na porta. Gente, esses gentios que bateram na porta na casa onde Pedro estava, foram enviados por Cornélio, o homem que a Bíblia vai dizer que era temente a Deus, esse homem. Esse homem Cornélio, ele dirigido pelo Espírito Santo, ele mandou 2 dos seus servos gentios até a casa onde Pedro estava. Agora, gente, entenda só, judeu e gentil não se misturavam de jeito nenhum. Sabe quando que eles se misturavam? Nunca. O que Jesus, gente, agora, pelo contrário, gente, você lembra quando Jesus, ele foi falar com a mulher samaritana? Tem essa passagem? Aí os discípulos, ele chegou para os discípulos assim, vão comprar mantimentos. Os discípulos disseram, por que comprar mantimentos? O senhor vai ficar aí sozinho, Jesus? E Jesus respondeu, eu vou ficar aqui sozinho sim,
que eu vou conversar com alguém, se vocês me virem conversar com alguém, não vão entender, então vão comprar mantimentos. Então, meu irmão, minha irmã, chegaram os gentios na porta de Pedro. Só que a Bíblia vai dizer que quando Pedro termina a visão, olha só que lindo, o Espírito Santo fala com ele para que ele não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Deus disse isso para ele. Aí chegaram os dois gentios na porta e o Espírito Santo diz para ele assim: Pedro, não resista em fazer o que eles vão te pedir. Aí Pedro, depois de ouvir isso, gente, vai até o gentio e fala assim: o que vocês querem de mim? Aí o gentio responde: Pedro, vai até a nossa casa que nós queremos ouvir a pregação do evangelho. Gente, imagine se Pedro fala assim: eu não vou porque vocês são gentios. Você vai ligar todos os pontos essa noite, gente. Aí com isso Pedro vai até onde eles o levaram. Gente, ele vai seguindo os gentios até onde eles queriam levar ele. Chegando lá, Cornélio diz assim: Pedro, queremos que você pregue o evangelho para a gente. Gente, incrível isso, não é? Agora presta atenção. Pedro começa a pregar, mas se você observar a pregação de Pedro lá em Atos 3 que nós falamos, e comparar com a pregação que ele fez em Atos 10 para Cornélio e os gentios, você vai perceber uma diferença gigantesca na pregação de Pedro. Em Atos 3, Pedro condenava, lembra? Ele colocava medo e no final ele dizia que as pessoas tinham que se arrepender e serem batizadas para serem perdoados. Lembra disso? Gente, aí passa Atos 3, Atos 4, e Pedro está crescendo na fé. Pedro está crescendo como qualquer ser humano. Gente, a gente cresce. Aí vem Atos 5, Atos 6, Atos 7, Atos dos Apóstolos 8, 9, Atos 10. E o apóstolo Pedro vai pregar depois de entender o que Deus tinha acabado de ensinar para ele. Quando ele prega, sabe o que ele fala? O Espírito Santo me ensinou que Deus não faz acepção de pessoas. Gente, eu fico imaginando o sorriso da expressão de Pedro, gente. Porque ele nunca poderia estar lá pela religião judaica. De repente, ele está no meio só de gentil. Gente, ele deve estar pensando assim: caraca, eu estou aqui porque o Espírito Santo me disse que para ele não há diferença de grego, judeu, livre, gentil, escravo, escrava. Para ele não há diferença de nada. Para ele eu posso me envolver em qualquer lugar. Imagine a liberdade que Pedro está sentindo, gente, de poder estar lá assim. Aí olha só, eu fico doido com essa parte da escritura. Aí olha o que acontece, irmão e irmã. Quando ele termina de pregar, a mesma pergunta que foi feita lá em Atos 3 se repetiu. Olha só, em Atos 10 a pergunta se repete: Pedro, o que a gente faz agora? Sabe qual foi a resposta de Pedro em Atos 10 agora? Creia em Jesus e todos os seus pecados serão perdoados. Gente, olha só, presta atenção. Em Atos 3, quando perguntaram para Pedro: o que a gente faz agora? Ele respondeu: arrependam-se, batizem-se, para que seus pecados sejam perdoados. Ou seja, em Atos 3 era Jesus, mais arrependimento, mais batismo igual pecados perdoados. Aí veio o amadurecimento de Pedro em Atos 10, quando perguntaram: o que nós fazemos agora, Pedro? Ele respondeu: creia. Creia. Sabe o que aconteceu com Pedro, gente? Ele ouviu Paulo, irmão. Ele ouviu o escritor de Hebreus, que diz que de uma vez por todas ele pagou o preço, o sangue dele é suficiente. Então o que eu faço? Creia. E olha só isso, meu irmão, minha irmã. Depois da pregação lá de Atos 3, foi todo mundo para a água se batizar. Em Atos 10, quando o apóstolo Pedro fala assim: creia que todos os seus pecados serão perdoados, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, toma conta daquele lugar.
O lugar começa a tremer. E as pessoas começam a orar em línguas. Oh, glória! Começa uma bagunça. E Pedro olha e fala: gentil recebendo o Espírito Santo? E agora, irmão, pense no Espírito Santo. Gente, é muito bom. Em Atos 3, o Espírito Santo estava doidinho para aparecer. E Pedro dizia: arrependam-se, se batizem e serão perdoados. Mas o Espírito Santo fala: calma, Jesus é suficiente, Pedro. O Espírito Santo foi ensinando ele. Aí vai mais um pouquinho, e em Atos 10, o Espírito Santo está inspirando Pedro a pregar. De repente alguém pergunta a Pedro: o que a gente faz agora? E aí o Espírito Santo inspira Pedro a responder, diferente lá de Atos 3, e disse assim: creiam em Jesus somente. E é essa a mensagem, meu irmão, minha irmã. Creia somente. O que eu faço agora, Vinícius? Eu tenho que me batizar? Creia somente. Vinícius, o que eu tenho que fazer? Creia somente. O que eu faço agora? Creia. O que eu faço depois? Creia. Creia. Gente, olha que loucura. Depois que eles creram, a Bíblia vai dizer que Pedro olhou e disse assim: gente, peraí, eu estou misturado num monte de gentil aqui. Estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Depois não vai falar: o Vinícius está falando, está na palavra. Lê lá, tá, gente? Estou falando do meu jeito. Peraí. Pedro falou assim: peraí, eu estou misturado aqui com um monte de gente. Tem um monte de gentil aqui, onde tem gente considerada impura. Até ontem eu não tocava nesses homens, porque se eu tocasse eu também era considerado impuro. Agora eu vim aqui, preguei o evangelho para eles, o Espírito Santo veio sobre eles. Gente, traz água aqui, vou batizar geral. Mas não para eles que eles sejam perdoados, não, mas porque o Espírito Santo está sobre eles. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Quantas pessoas que se acham condenadas porque aceitaram Jesus e ainda não foram batizadas? Você pode ser um. Gente, eu estou tirando isso do teu coração hoje. Meu irmão, minha irmã, vamos mais longe. E o ladrão lá na cruz, gente? O ladrão do lado de Jesus. Então, quer dizer que Jesus, no meio da crucificação, fala: gente, dá uma segurada aí, traz aqui um balde de água para eu batizar aqui o ladrão, que ele se arrependeu, para que ele seja perdoado. Gente, o ladrão apenas creu nele. E no mesmo dia ele estava com Jesus no paraíso. Então para com essa loucura de religiosidade. Gente, olha a loucura disso aqui, gente. Vamos voltar para Gálatas, nós estamos no capítulo 1. Agora eu vou falar um pouquinho de cada versículo. Gálatas 1:6 diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Gente, ele estava descendo além em Gálatas. Aí Paulo continua no versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Continua do versículo 8: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como dissemos, versículo 9, agora eu repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Versículo 10: acaso busco acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ai, desce a lenha, Paulão. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Os Gálatas ouviram o evangelho. Aí algumas pessoas ouviram que os Gálatas
ouviram o evangelho e começaram também a ouvir o evangelho. Aí, gente, a igreja de Gálatas se converteu. Sabe o que aconteceu? Um monte de judeu religioso começou a entrar no meio da igreja de Gálatas. E sabe qual o discurso que era deles lá? Gente, é o seguinte: vocês receberam o evangelho. Sim, nós recebemos. Vocês creem em Jesus? Sim. Agora, vocês sabem que crer em Jesus é só o começo, mas vocês têm que circuncidar. Vocês têm que seguir Jesus, mas é só o começo. Vocês precisam aperfeiçoar agora através das obras, porque a fé sem obras é morta. O que isso lembra da igreja de hoje, gente? É a mesma coisa que o Cristo, Jesus é suficiente. Ponto final. Ele é suficiente. Não tem nada a ser acrescentado. Aí as pessoas, Jesus é suficiente, mas, vírgula, mas eu preciso fazer uma campanha de oração. Jesus é suficiente, vírgula, mas eu preciso jejuar para que meu cônjuge volte. Jesus é suficiente, vírgula, mas eu preciso servir no ministério. Jesus é suficiente, vírgula, mas eu tenho que dar 10% para devolver o que é de Deus, para Ele me abençoar financeiramente. Está entendendo, gente? Paulo escreve essa carta de Gálatas para a nossa igreja de hoje também. Gente, essas pessoas, eles entram com esse discurso no meio da igreja de Gálatas, gente. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, gente. Eita! Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele diz assim: gente, quem vos enfeitiçou, tendo vós começado pelo evangelho, pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar mediante as obras da carne? É sério, Gálatas? Vocês estão de brincadeira comigo? Que vocês, começando com a obra suficiente em Cristo, conseguem acreditar que a obra de Jesus é tão pequena que ela só pode salvar, mas te aperfeiçoar? Não? É sério mesmo, Gálatas? Vocês não acreditam que Jesus fez por vocês na cruz é pouco demais? Porque depois o seu jejum, a sua oração e a sua renúncia vai acrescentar no que Jesus fez? Gálatas, é sério mesmo, Gálatas? Que vocês estão acreditando nesse papo desses religiosos? Que para Deus abençoar vocês, vocês precisam dar o dízimo na igreja? É sério mesmo, Gálatas? Parece que eu corri em vão, Gálatas. Esse foi o discurso de Paulo para a igreja de Gálatas. Aí eu falo, ô Gálatas. Aí eu falo, ô irmão, ô irmã, você não se enquadra nesse meio religioso de obras? Gente, ele está dizendo que o mesmo evangelho que começou a obra em você vai aperfeiçoar você. Ele vai levar você para onde você tem que ir. É Ele que te abençoa, é Ele que te abraça, é Ele que te prospera, é Ele que faz por você, não são as suas obras, meu irmão, minha irmã. Não comece, gente, por Jesus e termine em você. Não faça isso. Gente, é revoltante o que acontece hoje. Jesus, ele ficou esquisito para as pessoas, gente. Jesus ficou inacessível. Ninguém consegue chegar em Jesus sem a obra mais, gente. A igreja aprendeu tudo que não era para aprender, gente. Sabe o que é? Julgar. E não aprendeu o que era para aprender. Somente amar. Amar e amar. Eu quero aprender, meu irmão, minha irmã. Eu quero somente amar. E você? Por isso, meu irmão, minha irmã, eu posso garantir para você que a igreja que nós vemos hoje está muito longe da igreja que Jesus fundou. Porque a igreja que Jesus fundou é uma igreja fundamentada numa revelação somente. O amor. Somente o amor. Mais nada e mais nada. Muitas pessoas perguntam assim: qual o meu chamado? Eu não sei se eu estou trabalhando ou estou fazendo o que eu estou fazendo hoje está me direcionando para o meu chamado. Meu irmão e minha irmã, o nosso chamado não é com relação ao lugar que nós estamos, não, gente.
mas sim nos transformarmos em fontes de amor em qualquer lugar que estivermos. A Bíblia vai dizer em Atos 2 que a igreja na época tinha simpatia do povo, gente. Sabe o que é isso? É incrível. Na Bíblia vai dizer que, gente, enquanto a igreja tem a simpatia do povo de Deus, acrescentava as pessoas na igreja. Enquanto a igreja tem a simpatia do povo, Deus acrescentava as pessoas na igreja. Gente, as pessoas olhavam para a igreja e falavam assim naquela época: cara, esse povo da igreja é top demais. Gente, eles se amam de um jeito incrível. Eles têm tudo em comum. Não falta nada para ninguém. Eles têm tudo, meu Deus. Eles se dão tão bem. Têm amor um pelos outros. Que amor é esse que eles têm um pelos outros? Como é que pode essa conexão, essa vida entre eles? Gente, é isso que as pessoas acham da igreja de Cristo hoje? Gente, e aí a Bíblia diz que enquanto eles viam isso e tinha simpatia do povo, Deus ia fazendo: gostou? Entra. Gostou? Entra. Gostou? Entra. É assim hoje? Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas eu creio que esta igreja um dia vai aparecer na terra. Uma igreja que vai ter a simpatia do povo e que não vai ser conhecida pela intolerância, meu irmão, mas pela pregação do verdadeiro evangelho. Gente, eu creio nisso. Quando o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 12:2, gente, Romanos 12:2 diz: não se amolde ao sistema desse mundo. Gente, logo quando a gente olha assim, não se amolde ao sistema desse mundo, nós pensamos logo no pecado. As pessoas pensam isso de imediato, pensando que não se ajustar ao sistema deste mundo é parando de pecar. Mas na verdade, gente, vai para o contexto da passagem. Quando o apóstolo Paulo está falando neste contexto para os romanos, ele não se referia ao pecado, gente, mas ao sistema do mundo na época, que era a religião. O apóstolo Paulo está falando: gente, não se amoldem pela religião, não deixe a religião mudar você. Quando o apóstolo Paulo fala para que nós não nos moldemos a nesse padrão, gente, qual o padrão? Qual o padrão? É aquele padrão assim: tem quem merece e quem erra paga. É isso que a religião faz, meu irmão, minha irmã. O apóstolo fala assim: não se amoldem a esse sistema. Não achem que Deus trabalha assim, meus amados irmãos. Não se amoldem a essa realidade. Gente, a Bíblia ela vai dizer que um dia o apóstolo Pedro vai estar lá no meio dos gentios, gente. Olha só isso aqui. Pedro está lá no meio dos gentios, felizão da vida, e ele pensava assim: não poderia estar com Jesus, ou não poderia estar aqui com os gentios, mas agora eu posso. O Pedrão estava lá. De repente, gente, a Bíblia diz que começaram a chegar alguns judeus naquele local. Aí ele fala assim: peraí, eu estou aqui com esses gentios, mas é melhor sair daqui. Vou dar uma afastadinha para que eles não pensem mal de mim. Gente, aí o apóstolo Pedro começa a sair devagarinho. Só que ele não tem ideia que o apóstolo Paulo estava na mira dele. Eita! O apóstolo Paulo, em sua sabedoria, puxou a orelha de Pedro ali, gente. Em outras palavras, ele disse na frente de todo mundo: o que é isso aí, Pedro? Pedro, que palhaçada é essa aí? Você estava lá com um gentil, chegou um judeu, agora você se afastou deles. Que isso, Pedro? Por acaso você foi salvo pelas obras judaicas? Gente, imagine a raiva de Pedro. Pedro devia pensar assim: eu andei com Jesus, eu cortei a orelha do soldado para proteger Jesus, eu traí Jesus e ele foi falar comigo, ele falou para eu cuidar das ovelhas dele. O que esse cara está tirando comigo? E Paulo ainda acrescentou, gente, está escrito: eu estive com Pedro, Tiago e João, e eles não me acrescentaram em nada. Gente, imagine Pedro lendo isso.
Gente, agora eu vou explicar o porquê, irmão e irmã. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar do capítulo 11 de Gálatas, ele diz assim: o evangelho por mim anunciado não aprendi com homem nenhum. Gente, a Bíblia vai dizer que Jesus pegou Paulo. Isso aqui é incrível, gente. Pegou Paulo, Jesus pegou Paulo e levou ele lá onde Jesus estava. Gente, Paulo foi lá para o terceiro céu, irmão. Imagine Jesus, ele pega Saulo, encontra Saulo, aí Saulo se torna Paulo, e agora Jesus leva ele para sentar do lado dele e fala assim: Paulo, eu vou te ensinar umas coisas que nunca imaginou na sua vida. Só tem uma coisa, você não vai poder falar para ninguém, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, anota aí. Gente, imagine isso aí. Jesus, ele estava glorificado. Não era um Jesus em carne e osso que estava lá, mas Jesus glorificado. Jesus está sentado na destra do Pai e começa a falar: Paulo, eu vou te contar, anota aí. A salvação é de graça mediante a fé. Paulo, de graça mediante a fé. Anotou aí? Paulo, anota aí também. A igreja está sentada comigo aqui nas regiões celestiais. Não é isso que Paulo fala nas cartas dele, gente? Jesus revelou isso para ele. E Jesus continua: Paulo, você está sentado aqui comigo. Gente, quando Paulo escreve em Efésios 2,6 que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, é porque ele viu isso. Você consegue captar isso, gente? Outra coisa, ele continuou falando: anota aí, Paulo. Fala para todo mundo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem potestades, Paulo. Avisa todo mundo que nada pode separar vocês do meu amor. Nada mesmo. Não foi isso que Paulo colocou nas cartas? Jesus revelou para ele. E Jesus continua: Paulo, escreve aí. Porque nada pode me separar do meu amor. Nada. Sabe por quê, Paulo? Porque eu comprei vocês. Sabe por quê? Porque senão vão querer me comprar. Irmão e irmã, na época de Lutero, vendia-se indulgência. Hoje vende de tudo, gente. Você pode comprar qualquer coisa hoje nas igrejas: rosa, meia ungida, feijão mágico, medalha da sorte, água ungida em todos os continentes do mundo. Gente, a gente aprende a comprar salvação, a gente aprende a comprar bênção, gente, a comprar o favor de Deus. Aprendemos a comprar tudo, só não aprendemos a sermos tolerantes como Deus é tolerante conosco. Infelizmente é isso. É por isso que eu acredito que estamos no meio de uma reforma. Eu creio. A reforma do Evangelho, aonde nós vamos pegar a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Nós vamos pegar a Bíblia e falar assim: aqui, irmão, é o seguinte, isso aqui não foi escrito para ser um livro religioso, não, para que homens ganhem poder em cima de outras pessoas, para que haja controle emocional, para que haja controle financeiro, que fiquem barganhando com Deus a vida inteira. Esse livro não é para isso. Isso aqui é sobre o Evangelho de Jesus, que é suficiente. Não há mais nada para ser feito. É sobre o Evangelho que diz que Deus reconciliou o mundo em Cristo Jesus. Ele já fez tudo que tinha que fazer, e tudo que nós temos que fazer é contar para as pessoas que Jesus fez por nós e não há mais nada que ser feito. Gente, não existe mais isso. Vou botar a música. Tá entendendo, gente? Não existe isso. 10 passos para você ser livre, gente. Tem lugar que é assim: 10 passos para você ser livre. 21 semanas para receber a sua bênção. Eles usam números proféticos: 21. 21 passos para você ser abençoado. Sendo que a cada semana você tem que levar uma oferta. Gente, é nesse nível, tá? Gente, é só você contar. Ei, você está sentado com Cristo.
E você já é tão abençoado quanto ele é. Você acha mesmo que precisa de alguma coisa que Jesus não tenha? Gente, entenda isso. Tudo o que acrescentar, qualquer coisa em Jesus, qualquer coisa que for acrescentado a ele, é balela. Não deixe entrar no seu coração que não é verdade, que vai de encontro com o evangelho de Jesus, que é contra a obra de Jesus, gente. Gente, isso aí é cuspir no sacrifício de Cristo. É como anunciar a cruz. É legal, mas não é suficiente. Muita gente acha a cruz legal, mas não é suficiente. Se você coloca a vírgula em vez de ponto, você está falando que a cruz é só legal e não é suficiente. Gente, na igreja brasileira hoje, você acha... Gente, por exemplo, a igreja brasileira de hoje, você acha que Paulo pregaria? Você acha que Paulo teria lugar para lhe pregar na igreja hoje? Gente, iriam deixá-lo pregar? Será? Gente, reflita. Imagine se Pedro, Tiago e João participassem da mesma igreja de Paulo hoje. Gente, olha o discurso. Olha o discurso que ia ser. Paulo, você acha que vai ter uma coisa nova? Ei, eu andei com Jesus, Paulo. Eu estava lá, você não andou com ele. Eu deitei no peito dele, Paulo. Eu cortei a orelha do soldado. Aí, Tiago, eu sou irmão dele e a fé sem obras é morta. Sabe o que Paulo diz? Não me acrescentaram em nada. Pesado isso, né, gente? Você acha que tudo o que eu falo aqui para você, meu irmão, minha irmã, é gostoso de falar? Você acha que o que eu falo aqui é prazeroso de eu falar às vezes? De bater de frente, gente? Não é. Eu te afirmo. Não é nada prazeroso. Mas foi o que Jesus fez, gente. Jesus um dia, ele entrou no templo, todo mundo ganha dinheiro em nome de Deus. Ele começou a derrubar tudo. A Bíblia diz que ele pegou um chicote, gente, e começou a chicotear todo mundo. E ele disse: vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de comércio. Gente, eu ando indignado em observar o que eu vejo por aí hoje, gente. Irmão e irmã, eu só aceito ficar irado com a mesma coisa que Jesus também fica. E o que deixa Jesus irado não é o pecado, é a religião. Gálatas 1:11, continuando a passagem. Aí continuando lá o discurso de Paulo para Gálatas. Irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Ai, isso aqui é demais. Não recebi de pessoa alguma, versículo 12. Nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Gente, o que Paulo está dizendo aqui, com todas as letras, não foram os apóstolos que ensinaram ele. Pelo contrário, ele aprendeu os ensinamentos diretamente com Jesus. Forte, né, gente? Gente, você consegue imaginar Jesus ensinando Paulo, gente? Jesus dizendo assim: Paulo, a salvação é de graça. Paulo fala para eles que depois que eles se tornarem um só espírito comigo, ninguém mais pode me separar deles. Você consegue imaginar Jesus falando isso para Paulo, gente? Jesus falando assim: Paulo, fala para eles que vão tentar enganá-los, vão tentar persuadi-los. Vai entrar um monte de gente no meio deles, querendo dizer que ainda resta alguma coisa a fazer, que você vai ter que fazer mais obras, que restam coisas a serem feitas que ainda precisam fazer. E vão falar no meu nome, Paulo. Por favor, Paulo, fala para eles. Paulo, você pode contar para eles que Abraão foi salvo pela fé. Eles querem dizer que foi por obras. Paulo, você pode contar para eles, Colossenses 1, que eu sou imagem do Deus invisível, Paulo, primogênito sobre toda a criação.
Paulo, que todas as coisas da terra e no céu foram escritas através de mim, por causa de mim, sem mim nada existiria, Paulo. Gente, Paulo recebeu a revelação direta de Jesus. É como se Jesus estivesse falando do jeito que eu estou falando para ele. Está entendendo, gente? E ainda Jesus continua: Paulo, você pode contar para eles que eu sou a expressão exata de Deus. Isso está tudo escrito nas cartas de Paulo, gente. Jesus falando ainda: Paulo, por favor, conta para eles que eu sou a interpretação de toda a Bíblia, que toda a Escritura aponta para mim. Paulo, conta para eles que Moisés desvanece. Paulo, conta para eles que a lei apaga o brilho, mas conta para eles que o Evangelho é uma glória insuperável que nunca vai acabar. Gente, nesta passagem de Gálatas ele diz assim: eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Gente, lá em Coríntios Paulo fala que ele fala que ele foi levado ao terceiro céu. E ele continua falando em Gálatas 1,13: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? Gente, violência aqui é significado de morte. Gente, Paulo matava. Imagina isso. A Bíblia diz que Estevão, ele tinha a fisionomia de um anjo, gente. E ele pregava o evangelho. As pessoas imaginavam que ele era um anjo pregando. Paulo estava lá e disse: pega esse rapaz e mata ele. Pode matar esse garoto. Paulo estava lá procurando destruí-lo, gente. E ele continua falando em Gálatas 1,14: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade, e eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Gente, sabe o que ele estava falando aqui? Que ele era o cara do judaísmo. Se você estudar a história teológica, gente, vai dizer o seguinte: que Paulo, quando ele chegava nas pessoas, elas tinham medo dele, gente. As pessoas olhavam para Paulo e falavam: o que esse cara vai fazer? O que esse cara vai falar? Gente, ele era extremamente zeloso nas tradições judaicas. Aí ele continua dizendo no verso 15, Gálatas 1,15: mas Deus, oh Jesus amado, ele era tudo isso, Paulo. Aí ele disse assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Gente, que isso, gente? Gente, o evangelho inteiro, gente, resume nessa expressão: mas Deus. Amados, você pode ter a vida que for. Você pode dizer: eu era drogado, eu era viciado, eu era terrível, eu era mentiroso, eu era invejoso, eu era isso, eu era aquilo, eu era religioso. Mas Deus, não eu, mas Deus. Na história de todo mundo tem um mais Deus, gente. Eu era inimigo de Deus, eu era miserável, eu não tinha esperança na vida. A Bíblia vai dizer que nós andávamos errantes e tudo que tínhamos era pecado na humanidade. Mas Deus tentava comprar. Gente, eu era religioso, eu barganhava com Deus, você pode estar falando. Eu dava 10 para receber 100. Eu comprava Deus. Eu tentava comprar Deus com o meu jejum. Eu tentava comprar a salvação minha e da minha família com as minhas campanhas. Mas Deus, eu tentava ser santo por mim mesmo, e eu achava que santidade podia ser conquistada. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, o mais Deus muda a vida de qualquer um. Deus não tem medo do seu passado, Ele não tem medo do teu presente. Existe mais Deus para todos nós aqui, para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Olha só: mas Deus me separou desde o ventre materno. E ainda diz no versículo: mas Deus me separou desde o ventre materno e chamou por sua graça. Gente, é muito forte isso.
O grande problema que acontece com os cristãos aí fora, meu irmão, minha irmã, mundo afora, sabe o que acontece? Eles nasceram dentro da igreja, não fizeram besteira na vida. Estou falando uma grande quantidade de pessoas que são cristãs. Nasceram dentro da igreja, não fizeram besteira na vida, tiveram uma vida regrada, nunca foram de sair e fazer farra. Gente, nunca se desviaram da igreja, mas estão tristes. Sabe por quê? Porque tentam ganhar a aprovação de Deus o tempo inteiro. Tem alguns que não vão ao cinema, gente, não praticam certos esportes para não se misturar com quem não é cristão, vivem numa bolha. Eles querem comprar Deus, porque disseram para eles que eles tinham que chamar a atenção de Deus, gente. Quantas pessoas você conhece assim? Eles fazem de tudo para chamar a atenção de Deus, gente. O pensamento deles é: Deus, eu faria o que fosse impossível para chamar a tua atenção, para o Senhor me ver. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. A única forma de Deus chamar alguém é por sua graça, não pelo desempenho, gente. Nesse exato momento eu estou aqui falando contigo através dessa live, meu irmão, minha irmã. Você está aí na sua casa, no seu trabalho, ouvindo esta palavra viva, não porque nós fizemos algo, mas apenas por sua graça estamos aqui agora. Está entendendo? É por sua graça. É pela graça de Deus que eu estou aqui falando dele para você. Não porque eu mereci estar aqui, não, meu irmão, minha irmã. Até porque nós não merecemos nada. O que faz eu ter uma palavra para você não é a oração, meu irmão, minha irmã. Não é o meu jejum, não é a minha renúncia, meu irmão, minha irmã. Não são as horas orando em línguas. Não é isso, não. O que faz eu ter uma palavra para você aqui, agora, é somente a graça dele, o favor imerecido dele, somente. Você pode dizer assim: Vinícius, você não se sente às vezes pressionado por ter que pregar sempre algo diferente em cada live? Toda live são várias lives. Irmão, irmã, eu nunca preguei coisa diferente. Eu só sei pregar uma coisa, e é sempre a mesma coisa, e é sempre Jesus, 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 porque tudo aponta para Ele. O que sustenta a nossa vida não é o que a gente faz, é Jesus, Jesus, Jesus. E continua o discurso dele em Gálatas 1,16. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Gente, Deus vai te mostrar, Deus vai te mostrar, fique em paz. Deus vai mostrar para você, assim como mostrou a José, igual ele mostrou para Davi, igual ele mostrou para Paulo. Amado, Deus só mostra o Filho quando agradou a Deus revelar o seu Filho. Não é mostrar Paulo, gente, para o mundo, é mostrar Jesus através de Paulo. Não é mostrar o Vinícius para o mundo, é mostrar Jesus através do Vinícius. Não é mostrar a Mindocas, é mostrar Jesus através da Mindocas. Não é mostrar a Amanda, é mostrar Jesus através da Amanda. Não é mostrar o Dárcio, é mostrar Jesus através do Dárcio. Está entendendo? Continua o verso 16, gente, de Gálatas 1. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Gente, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha que incrível. Quando Deus falou para mim, o que eu estou falando aos gentios, eu não fui consultar ninguém. Agora, irmão e irmã, pense nisso. Pedro, Tiago e João, todos os discípulos que andaram com Jesus, olhando Paulo falar isso, gente. Quem não faria aqui qualquer coisa para Jesus falar assim lá da eternidade agora? Senta aqui do meu lado. Senta aqui. Pega um papel e uma caneta que eu vou te contar coisas incríveis. Quem aqui não queria isso, gente? Quem aqui não faria qualquer tipo de jejum para ter isso? Gente, eu faria. Eu pagaria qualquer preço do mundo, qualquer coisa no mundo, para ver o que Paulo viu e para ouvir o que Paulo ouviu, gente. Gente, imagine Pedro, Tiago e João dizendo assim: quem é esse cara? Esse cara já perseguiu a gente tinha medo dele nos matar, a gente não queria encontrar Saulo na rua,
se a gente encontrasse Saulo na rua, ele ia arrebentar com a gente. Como esse cara disse que sentou na destra de Jesus e começou a ouvir ele falar, não é justo, gente. Se tem alguém que deveria estar lá, era João, e deitar no peito de Jesus. Ou se alguém que era para estar lá, era Pedro, que cortou a orelha do guarda por causa de Jesus. Se tem alguém que era para ter lá, era Tiago. Gente, Jesus não chama nem Pedro, ele não chama nem Tiago e nem João. E a Bíblia diz que desde o ventre da mãe de Paulo, ele já era escolhido para isso, gente. Sabe o que é isso, gente? Jesus diz assim: Paulo, eu sei que você vai ser um assassino, você vai matar a gente da igreja, mas isso não vai mudar o que eu vi em você no ventre da sua mãe. Gente, ele pega Saulo, e alguns vão dizer que ele é o pior dos pecadores, e Jesus diz: agora eu vou confundir a sabedoria do homem. Qualquer pessoa escolheria João, qualquer pessoa escolheria Tiago, qualquer pessoa escolheria Pedro. Eu vou escolher Saulo de Tarso, o matador, o assassino. É ele. E por que ele faz isso, gente? Por que Jesus faz isso? Para mostrar para mim e para você que tipo de Deus ele é. Um Deus que não é vingativo, um Deus que não está irado, um Deus que não quer dar o troco, um Deus que não quer matar quem matou, não, gente. Um Deus que não quer que alguém pague o que fez, mas um Deus sempre gracioso e generoso. Um Deus que fala para mim e para você: eu já sabia que você ia fazer, e não mudou nada do meu amor por você, da minha graça por você, do meu favor por você. Gente, com relação a Paulo e com relação a mim e a você, Deus está querendo dizer: eu vou pegar o que não merece para contar para todo mundo. Então, meu amado, se você é desfavorecido, se você se sente excluído, ou o pior dos piores, Paulo era pior que você. E se Deus fez isso com Paulo, Deus está pregando uma mensagem para o mundo. E ele fala: não tem pecado de ninguém que me assuste. Depois que eu fiz Saulo se tornar Paulo, e além disso, de tornar ele um fundamento do evangelho na terra. Gente, irmão, é lindo demais, gente, é demais. Meu irmão, se você pegar a Bíblia e rasgar todos os livros que foram escritos por assassinos, gente, você vai rasgar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Lembra dos assassinatos de Davi? Gente, não vai ficar uma carta de Paulo. A Bíblia vai virar um livretinho desse tamanho assim, finurinha, se a gente tirar todos os assassinos da Bíblia. É por isso, gente, que a justiça do homem é trapo de imundície, como diz na própria palavra. A gente tem que mudar nosso conceito de justiça. Deus, ele não é vingativo, Deus não é orgulhoso, Deus não é soberbo, Deus não é autossuficiente, que vai dizer que eu posso fazer o que eu quero. Paulo, você matou, você vai morrer. Não, gente. Paulo, você matou o que menos merece. Vem pra cá, porque ninguém poderia fazer por merecer. Aquilo que eu pagaria, gente, aquilo que eu pagaria muito para ver, Paulo viu quanto menos merecia. Jesus, olhando para ele, para Paulo, e diz assim: a salvação é de graça, Paulo, mediante a fé. Fala para eles, Paulo. É lindo demais, gente. Por isso, meu irmão, minha irmã, não vamos ser como a igreja de Gálatas, que começa pelo evangelho e vai se aperfeiçoando em obras. Nós começamos no evangelho, gente. Estamos no evangelho e a obra de Jesus é suficiente. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos: as pessoas que sabem que Jesus nos libertou e as que vão saber ainda. Eu creio nisso. E por último, não tenham, meu irmão, minha irmã, o amor como um meio.
Tipo assim, eu vou te amar para você virar um cristão. Tem gente que tem interesse que aquela pessoa vire um cristão, mas ela está amando mesmo aquela pessoa? Ou está assim, eu vou te amar porque eu quero que você seja igual a mim. Eu vou te amar para você virar o que eu sou. Gente, isso não é amor, isso é egoísmo. Gente, amor não é um meio, amor é o fim por si só. Eu não amo para receber algo em troca, eu amo porque é o que eu tenho para dar, gente. Então ame e ame. Ele não vai libertar, meu irmão, minha irmã. Ele já libertou. Ele não vai reconciliar, ele já reconciliou, porque está no passado, porque ele é suficiente. Ele já fez lá no passado. Tudo já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Quem foi esse? Gente, quem foi que disse isso? Alguém? Quem está falando tudo isso aqui que a gente está falando na live hoje de Gálatas? Foi alguém que se assentou lá onde Jesus está e anotou o que ele estava falando. Paulo! Foi ele que disse, gente, em suas epístolas. E nesta noite eu vou te lembrar mais uma vez de que talvez o Deus que apresentaram para você da religião te deixou com medo, te deixou aflito. Parece que você está endividado, gente. Está sempre em dívida com Deus. Esse Deus não é o Deus revelado em Cristo. Não é esse Deus revelado em Cristo. O Deus revelado em Cristo Jesus, ele te ama. Ele fez por você. Ele não precisa que você faça nada por ele. Ele não é mais Deus quando você faz algo para ele. Ele nem te ama mais do que já te ama se você fizer algo para ele. Você não é mais abençoado quando você faz algo para ele. Ele não te deu uma família linda porque você fez algo para ele. Ele é bom, meu irmão, minha irmã. Oh, glória. Gente, Jesus é irresistível. Quem não quer um Jesus desse, gente? Eu e você contamos para o mundo o que Jesus já fez. Mostramos para o mundo o que Jesus já fez. E não através de discurso, gente. Não precisa ficar de blá 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 blá. É através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa transformação, da luz que nós carregamos. A vida que nós temos é a vida que qualquer pessoa deseja, gente. As pessoas vão olhar para você e vão querer viver a vida que você tem. Uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida que dá outra face para bater, que não quer vingança, que não quer retribuir mal com mal, gente, mas retribui o mal com bem. Irmão, irmã, quem não quer essa vida? Você já tem isso, meu irmão, meu irmão. Entenda de uma vez por todas. Vinícius, como eu faço para fazer parte dessa reforma, dessa revolução que está acontecendo no meio da igreja? Eu estou vendo isso, Vinícius. É simples, meu irmão, minha irmã. Ame. Não olhe para ninguém pelo ponto de vista humano. Como é que é o ponto de vista humano? Olha assim, esse aqui tem, esse aqui não tem, este é salvo, este não é, este faz, este não faz, esse converteu, esse não posso tocar porque é impuro, eu sou da esquerda e ele é da direita. Gente, deixa eu te falar um negócio, Jesus não tem partido político, gente. Gente, é sério que Jesus derramou o sangue dele para que fôssemos um só, uma igreja, e partido político está separando cristão, gente? Não faz sentido isso, gente. Ame todo mundo, meu irmão, minha irmã. Ame todo mundo. Ame o da esquerda, ame o da direita. Ame São Paulino, ame palmeirense. Ame santista, ame flamenguista. Gente, se Deus ama até vascaíno, ele não vai amar o restante, gente. Tô brincando com os vascaínos, tá? Eu amo vocês, gente. É só uma brincadeirinha. Não resistir. Gente, Jesus pediu para nós apenas uma coisa, para a gente amar, só isso. Só que a religião é uma praga. A praga, e gente, praga é pior que droga. Porque a droga mata o corpo e o cara morre. Mas a religião mata o cara
mas ele continua vivo. Ela é terrível, irmão. Por isso que não é só sobre pregar o evangelho, mas está na hora de bater de frente com a religião. Meu irmão, minha irmã, combater a religião de uma vez por todas. As pessoas acham que viver o evangelho é carregar uma cruz nas costas e sofrer, gente. Gente, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Para as pessoas acharem que você é cristão, você vai ter que falar assim: me perdoa, me desculpa, porque eu posso sorrir, porque eu posso ser feliz. Me perdoa mesmo porque eu sempre estou feliz. Me perdoa que isso é uma afronta do que você acredita do evangelho. Misericórdia, irmão. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra, gente. E por que nós somos o povo mais feliz da terra? Porque somos cristãos. E é maravilhoso ser cristão. É simples, é gostoso, é leve, é a vida que qualquer pessoa quer ter. É uma vida fundamentada em coisas maiores que a razão humana, meu irmão, minha irmã. Não dá para explicar, mas dá para viver, dá para perceber. É uma paz incrível. Nosso modo de classificar as pessoas não é como as pessoas veem. O nosso modo de classificar as pessoas é como Deus vê. É como Deus vê, meu irmão, minha irmã. Com certeza, ele não via Saulo com raiva. Ele dizia: eu vou te pegar, Paulo. Eu vou te amar. Você vai ver. Você vai matar Estevão, mas isso não me assusta. Você é meu, Paulo, desde o ventre da sua mãe. E você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo essa live, pode estar ouvindo pela primeira vez que você já foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Pode ser que você nunca ouviu isso, e Deus te fala: eu já te conhecia e sabia o seu nome. E Ele te trouxe aqui nesta live para você saber, talvez pela primeira vez, ou não, que Ele te conhecia, que Ele já sabia o teu nome. E Ele não tem medo do seu passado, nem do seu pecado, nem do que ficou para trás. Creia, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Tudo novo se faz. Que esta palavra tenha falado profundamente ao teu coração. Compartilhe essa live para edificar mais vidas, meu irmão, minha irmã. Juntos somos fortes. Compartilhe nos grupos da família, nos grupos que você faz parte no WhatsApp. Vamos difundir a verdade do Evangelho, a verdade da obra consumada da cruz. Sem vocês eu não sou ninguém, gente. Eu preciso de vocês. Nós precisamos nos unir como fagulhas de fogo se unindo para ser um grande fogo do Evangelho que vai mudar uma geração inteira. Então, meu irmão, minha irmã, compartilhe, compartilhe, compartilhe. Creia que essa palavra tenha tocado na sua alma. Então vamos orar, gente. Senhor amado, muito obrigado por mais essa palavra viva, Senhor. Que essa palavra tenha tocado nos corações através da ação do Teu Espírito. Espírito Santo, entre nos corações como uma faca de dois gumes, profundamente, que eles entendam essa palavra, Senhor. Que hoje a religião seja algo, Senhor, que eles descartem em suas vidas. A religiosidade é a destruição dos cristãos, Senhor. E que meus irmãos e irmãs tenham essa consciência. Que eles olhem somente para Cristo. Que eles olhem para você, Jesus, e saibam que o Senhor é suficiente, que a sua obra foi consumada, que a sua obra foi o suficiente, que nada precisa ser acrescentado. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar levando essa palavra para tantas pessoas e que essa verdade seja difundida cada dia mais ao mundo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! Amém, meus amados irmãos e irmãs. Muito obrigado, amo vocês em Cristo. Beijo no coração. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo.
Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.